Vamos começar aqui o nosso módulo de contabilidade aplicado ao setor público. Esses slides aqui que nós vamos trabalhar foram baseados em slides da Secretaria do Tesouro Nacional, que é o órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, tá? De acordo lá com a Lei 10.180 de 2001, o órgão central de contabilidade do governo federal é a STN, Secretaria do Tesouro Nacional, e a STN ela vem editando os manuais, tá? Manuais de contabilidade aplicada ao setor público, o MCASP. Há pouco editou o MCASP 6ª edição, tá? Publicou o MCASP 6ª edição. Não tivemos alterações tão relevantes, especialmente em relação a demonstrações contábeis. Não tivemos alterações relevantes em relação à 5ª edição e à 6ª edição. Tá? E também quem organizou esses slides aí, foram muito utilizados em apresentações aí pelo país, para poder disseminar essa nova contabilidade pública, essa contabilidade aplicada ao setor público, além da STN, além da Secretaria do Tesouro Nacional, também o Conselho Federal de Contabilidade, que edita muitas vezes as NBCTs que tratam de normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, por meio de resoluções, né, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e trata lá de diversos temas da contabilidade aplicada ao setor público, como conceito, objeto, o regime contábil e por aí vai, ok? Então, esses slides aqui, eu fiz algumas atualizações nos slides que foram produzidos pela STN e pelo Conselho Federal de Contabilidade, fiz algumas atualizações, até por conta de algumas alterações que ocorreram de quando eles começaram a fazer essas apresentações para cá, para deixar o material atualizado para vocês estudarem para os concursos. E algumas coisinhas eu também inseri nesse slide, nesse material, para poder ficar um pouco mais didático, para entender para uma determinada questão, etc., de prova. Ok? Bom, quando nós vamos estudar essa contabilidade aplicada ao setor público, nós temos que estudar especialmente a Lei 4.320/64, até porque logo no artigo 1º dessa Lei 4.320/64, nós temos que ela institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos. Isso é a parte que a gente estuda muito em direito financeiro, a parte de orçamento público, de administração financeira orçamentária, e balanços. Aí quando fala em balanços, já é a parte que é aplicável à contabilidade pública, a contabilidade aplicada ao setor público. Então, a própria lei que você estuda em direito financeiro, você acaba estudando também contabilidade pública, porque ela dá as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços, tanto da União quanto dos estados, Distrito Federal e municípios. Uma lei de caráter nacional, onde todos os entes da federação têm obrigatoriedade de cumprir suas normas. Além da 4.320/64, também, muitas vezes é importante, no estudo da contabilidade pública, o entendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Complementar número 101/2000, que tem alguns tópicos da LRF, que de vez em quando eles até cobram dentro da contabilidade pública. O Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que a gente vai chamar aqui de MCASP, para não ter que falar esse nome todo aí, extenso. Então, MCASP, que é Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que são manuais aprovados por portarias da STN, da Secretaria do Tesouro Nacional. Normalmente, esses manuais você tem lá a parte dos procedimentos contábeis orçamentários, procedimentos contábeis patrimoniais, procedimentos contábeis específicos que tratam de royalties, tratam de dívida ativa, operações de crédito, etc. A parte do plano de contas aplicado ao setor público, a parte relacionada a demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, você verifica muito isso dentro do MCASP. E as NBCT 16, que são aprovadas por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. Aqui, ó, o MCASP, 5ª edição, por exemplo, 5ª edição, edição anterior, vinha dividido nessas partes todas aqui, ó. MCASP 5ª edição, ó. Parte 1, que é procedimentos contábeis orçamentários. Parte 2, procedimentos contábeis patrimoniais. Parte 3, procedimentos contábeis específicos. Parte 4, plano de contas aplicado ao setor público. Parte 5, demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Parte 6, perguntas e respostas. Parte 7, exercício prático. Isso aqui é muito legal porque tem exercício prático para você treinar contabilizações, registros contábeis, qual classe você deve debitar, qual classe de contas deve creditar. Depois, elaborar as demonstrações contábeis. Tem isso no exercício prático do manual 5ª edição. E vem o gabarito no final,
vem o gabarito, como é que ficavam, como é que ficam esses lançamentos contábeis, como é que ficam essas demonstrações contábeis. Então, isso aqui é muito legal para estudo. E a parte 8, demonstrativo de estatísticas de finanças públicas. O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, o MCASP, 6ª edição, ele veio ó, da parte 1 à parte 5. Bem mantido, da parte 1 à parte 5. Vem uma partezinha para perguntas e respostas. Tem uma parte anexa a ele lá de perguntas e respostas. Mas não veio com exercício prático. Esse exercício prático tem no MCASP 5ª edição. É bem legal. E tem algumas coisas até dentro dos slides que a gente colocou aí, baseado nesse exercício prático. É bem legal você ter esse exercício prático. Você baixa isso no site da STN, Secretaria de Tesouro Nacional, tá? Para poder treinar contabilizações, treinar, elaborar demonstrações contábeis. As NBCT 16, aprovadas por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, você tem elas aqui, ó, listadas. 16.1, conceituação, objeto e campo de aplicação. A ponto 2 trata de patrimônio e sistemas contábeis. 3, planejamento e seus instrumentos sob enfoque contábil. 4, transações no setor público. A 5, registro contábil. Demonstrações contábeis. Consolidação das demonstrações contábeis. Controle interno. Depreciação, amortização e exaustão. Avaliação e mensuração de ativos e passivos em entidades do setor público. E sistema de informação de custos do setor público. Então vocês têm essas resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, tá? Já com as alterações que ocorreram em 2013 também, 2014 para cá. E vocês têm isso no portal do aluno para poder imprimir, para poder estudar, ok? Bom, vamos começar a trabalhar então. Conceituação, objeto, objetivo e campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público. Em regra, quando você vai verificar um edital de concurso público, quando vem a matéria contabilidade pública, quando vem a disciplina contabilidade aplicada ao setor público, em regra vem logo no início lá o que você tem que estudar. E vem conceito, objeto, objetivo, campo de aplicação. Normalmente começa o seu conteúdo programático por aí, para estudar a contabilidade pública. Logo, na NBCT 16.1 do Conselho Federal de Contabilidade, você já tem lá conceito, objeto, objetivo, campo de aplicação. Na 16.1 já temos isso. Essa resolução que foi aprovada com o número de 1128 de 2008, depois tiveram alterações, aqui já está com as atualizações, com as alterações que foram realizadas. Esta norma estabelece a conceituação, o objeto e o campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público. Conceito. Qual é o conceito de contabilidade aplicado ao setor público? De acordo com a resolução do Conselho Federal de Contabilidade. É o ramo da ciência contábil que aplica no processo gerador de informações os princípios de contabilidade e as normas contábeis direcionadas ao controle patrimonial de entidades do setor público. Ou seja, o conceito de contabilidade pública, de contabilidade aplicada ao setor público, nós temos logo na primeira NBCT, na 16.1. Você sabe que a ciência contábil tem diversos ramos. Você tem dentro da ciência contábil o ramo da contabilidade empresarial, o ramo da contabilidade de custos, da auditoria, a contabilidade bancária, a contabilidade gerencial. E um dos ramos é a contabilidade pública. É a contabilidade aplicada ao setor público. E que é o ramo mais fácil de se estudar. É o mais tranquilo. Normalmente é o mais fácil. É bem menor do que você estudar contabilidade empresarial, por exemplo. E contabilidade pública tem que ser fácil mesmo. Quem vai usar é o contador público. E o contador público, em regra, tem estabilidade, né? O cara tem estabilidade. Se for difícil, ele não vai fazer. Tem que ser fácil. Você sabe como é que funciona no serviço público. Se for difícil, ele não faz. Tem que ser fácil, pô. Então, por isso que a contabilidade pública é fácil. Então, a contabilidade aplicada ao setor público, com certeza, é bem mais fácil. Tá? Estou brincando que o cara não faz. Mas estou falando sério que é bem mais fácil do que a contabilidade societária, a contabilidade empresarial, a contabilidade geral. Até porque você não tem que calcular, por exemplo, num órgão público, na administração direta, por exemplo, você não tem que calcular quanto tem que imposto de renda a recolher baseado em lucro. Não tem lucro, pô. Não existe lucro na administração direta. Existe superávit. Ah, foi ruim. Foi déficit, não foi prejuízo. Então você não tem que calcular imposto de renda sobre o lucro, contribuição social sobre o lucro. Não tem que distribuir dividendos.
Não tem que saber, sei lá, parte beneficiários, debenturistas, empregadores. Isso aí, cara, isso é para a parte difícil da contabilidade. Tá? São para os outros professores que dão aula de coisa difícil. Eu só gosto de dar aula de coisa fácil. Vai dar aula de direito constitucional? Não, vou dar aula de orçamento, que são 4, 5 artigos lá dentro da Constituição. Vou dar aula da Constituição toda? Eu não sou maluco, pô. Eu estudei para trabalhar no serviço público, fica mais tranquilo, né? Para ficar dando aula igual maluco. Então não vou dar aula de direito constitucional, vou dar aula de AFO, de orçamento. Vou dar aula de contabilidade pública, que é menor. Contabilidade comercial, não. São várias horas, um módulo muito grande. Muito grande o módulo, então não. Então, pode ter certeza, fique tranquilo. Contabilidade pública é fácil. Muitas vezes a pessoa sai da graduação, da faculdade, achando que contabilidade pública é difícil. Não é difícil. É porque geralmente você tem lá no último período, sexta-feira à noite. Filha, é complicado. Sexta-feira à noite, no último período, ninguém quer estar na faculdade. Né? Geralmente tem barzinho legal, tá? Você não vai ficar estudando contabilidade pública. E geralmente o cara sai dali com o sonho de ser auditor da Price, auditor da KPMG, auditor da Deloitte, por aí vai. E não quer estudar contabilidade pública. Ou seja, nem o aluno está com muita vontade, e nem a faculdade está com muita vontade também, porque coloca sexta-feira à noite, no último período. Aí o cara acha que é difícil. Aí começa a estudar isso quando? Quando vai fazer concurso. Quando vai fazer concurso, aí vai estudar sério. Começa a estudar de maneira mais séria. E aí vê que não é difícil. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. É uma matéria tranquila, é fácil. Eu garanto para vocês, tem 350, 300 questões aí. E vocês vão ver que são fáceis. Se repetem toda hora, são tranquilas. E na sua prova vai cair umas 10. Das 300 e pouco cai 10. E você vai gabaritar. E vai ver que é fácil. Se chegar sabendo um pouquinho mais, já chega com cargo e comissão lá. Além do cargo efetivo, já pega um cargo e comissão. Porque ninguém quer estudar muito essa história de contabilidade pública. Então, é um ramo da ciência contábil, é um dos ramos dessa ciência. O direito é uma ciência social aplicada. E o direito tem diversos ramos também. Você estuda lá dentro do direito, os operadores do direito, eles vão estudar o direito constitucional, é um ramo. O direito administrativo é um outro ramo. O direito civil, o direito penal. Então, vão estudar o quê? Por ramos do direito. E na contabilidade é a mesma coisa, a gente estuda por ramos dessa ciência contábil. Você já deve ter estudado a contabilidade empresarial, já deve ter estudado, por exemplo, a análise das demonstrações contábeis, já deve ter estudado a auditoria, e agora vai estudar a contabilidade pública. E vai comparar com os outros estudos e vai ver que é bem tranquilo. Aplica o quê? Esse ramo da contabilidade aplicada ao setor público, aplica o quê? Ou seja, no processo gerador de informações, no fluxo de informações, aplica o quê? Os princípios de contabilidade, é obrigatória a adoção dos princípios de contabilidade, é óbvio. Se é um ramo da ciência contábil, tem que adotar os princípios de contabilidade. Inclusive o princípio da competência, que é o que muitos contabilistas do setor público, antigamente, até pouco tempo atrás, não se ligavam. Que tinham que adotar de maneira integral o princípio da competência. Ficava contabilizando a receita apenas pelo regime de caixa. Só que a contabilidade, ela tinha o foco muito na execução do orçamento. Por isso o cara ficava focando o que realizou despesa e o que recebeu de receita. Pensando na receita pelo regime de caixa, porque o foco dele era muito na execução do orçamento. Só que a contabilidade pública é, sim, um ramo da ciência contábil. E por ser um ramo da ciência contábil, ela não tem que focar a execução do orçamento. Ela tem que focar quem? Patrimônio. E para você focar o patrimônio não é só dinheiro. Patrimônio não é só entrada e saída de dinheiro. Execução do orçamento, você pensa em dinheiro. Dinheiro que entra dos contribuintes e dinheiro que sai para poder prover os bens e serviços públicos para os contribuintes. Execução do orçamento é dinheiro. Agora, a contabilidade não tem que pensar só em dinheiro. A contabilidade tem que pensar em patrimônio. E patrimônio é o conjunto de quê? Bens, direitos e obrigações. Então não tem que adotar o regime de caixa para a receita. Quanto ao enfoque patrimonial, quanto ao enfoque contábil, não é para adotar regime de caixa para a receita. É para adotar regime de quê? Competência. Tanto para a receita quanto para despesa. Quem adota regime de caixa para receita é lá em AFO, lá em execução do orçamento. Regime de caixa para receita. É enfoque orçamentário. Se eu não arrecadei, conforme o previsto, eu tenho que limitar empenho. Ou seja, você está pensando em caixa lá na receita. Se eu não estou arrecadando, se não está entrando dinheiro,
conforme inicialmente previsto, eu não posso sair gastando conforme inicialmente previsto. Isso é um enfoque no orçamento, na execução do orçamento. Isso é AFO. Contabilidade não. O foco é no patrimônio. E patrimônio não é só dinheiro. Quem pensa que patrimônio é só dinheiro é aquela sua vizinha fofoqueira. Aquela vizinha que olha, pô, o cara ali tem... todo dia tá no bar bebendo e gasta dinheiro. O cara tem dinheiro pra caramba. Só que ela não sabe quantas a pagar do cara. Até ela sabe que não é só dinheiro, porque ela sabe o carro que o cara tem, quantos carros o cara tem, quantas casas o cara tem. E todo final de semana ele viaja para casa de praia. Até ela sabe que não é só dinheiro. É dinheiro, são outros bens. Ela só não sabe a parte das obrigações. Essa parte ela não aprendeu ainda. Porque às vezes ela sabe que o cara tem casa na praia, mas não sabe quanto deve da casa ainda. O cara tem um apartamento, mas não sabe quanto ainda está financiado do apartamento. Sabe que o cara tem veículos, mas não sabe quanto ainda falta pagar dos veículos. Ou seja, o patrimônio não é olhar só o lado bom. O lado bom é o patrimônio bruto. São as aplicações dos recursos. Você tem que olhar o patrimônio como um todo, que são as aplicações, mas para essas aplicações, para esses bens e direitos que eu tenho aqui, eu tive origens de recursos. Essas origens são o quê? Obrigações. Obrigações com terceiros, por exemplo, que me emprestaram recursos para ter isso, e obrigações, por exemplo, de capital próprio, dos sócios, por exemplo. Então o patrimônio é todo um conjunto de bens e direitos que ficam lá no ativo e obrigações que ficam no passivo. Então, é um ramo da ciência contábil que aplica no processo gerador de informações os princípios de contabilidade, todos eles, tá? Princípio da entidade, princípio da continuidade, da oportunidade, da prudência. Então, você vai estudar esses princípios aqui também sob a perspectiva do setor público, princípio da competência, tá? Registro pelo valor original. Então, os princípios que você estuda na contabilidade empresarial, na contabilidade societária, na contabilidade geral, comercial. Você também vai estudar na contabilidade aplicada ao setor público, só que sob a perspectiva do setor público. E as normas contábeis direcionadas ao controle patrimonial de entidades do setor público. Esse é o conceito, então, da contabilidade aplicada ao setor público. Objetivo. Qual é o objetivo da contabilidade pública, da contabilidade aplicada ao setor público? Fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados. E os aspectos de natureza orçamentária, porque existe um orçamento a ser executado a cada ano, então também tem que registrar aprovação e execução desse orçamento. Econômica, aqui já está falando de patrimônio. Econômica trata de bens, direitos, obrigações. Financeira e física do patrimônio da entidade do setor público e suas mutações, suas alterações, suas variações. Quem podem ser os usuários dessas informações? Pode ser o próprio cidadão. O cidadão está interessado em saber o patrimônio público do seu município, do seu estado. Pode ser o próprio cidadão, é um usuário da informação contábil. Pode ser o próprio gestor, para tomada de decisão. Pode ser, por exemplo, os bancos, que para poder emprestar recursos àquele município, àquele estado, tem que ter conhecimento da estrutura de patrimônio daquele município, daquele estado, qual é a situação patrimonial. Será que vai conseguir arcar depois com os pagamentos? Então são diversos usuários. Tá, os próprios cidadãos, os próprios gestores, os bancos, por exemplo, são usuários dessas informações. Então o objetivo é fornecer aos usuários informações sobre resultados alcançados e aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor público e suas mutações, ou seja, variações desse patrimônio também. Inclusive a gente tem uma demonstração só para isso. Demonstração das variações, o quê? Patrimoniais, a DVP. Existem variações aumentativas, que é a parte boa, e existem variações diminutivas, que é a parte ruim, perdeu algum patrimônio. Em apoio ao processo de tomada de decisão, ó, isso muito focado em relação aos gestores, para poder tomar decisão. A adequada prestação de contas e o necessário suporte para a instrumentalização do controle social. Ó, o cidadão está aqui. O cidadão, a sociedade, ó, para poder ter conhecimento, ter acesso à informação de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio daquele determinado ente, por exemplo. Daquela determinada unidade daquele ente, por exemplo. Bom, aqui é a repetição
tá? Do objetivo. Objeto. Assim como na contabilidade geral, o objeto de estudo da contabilidade aplicada ao setor público é o patrimônio. Só que aqui no caso é o patrimônio público. E o patrimônio público é o quê? É o conjunto de direitos, bens e falta quem? Está aqui embaixo. Obrigações. É um conjunto de bens, direitos e obrigações. O cara vai copiar e colar isso na sua prova. O objeto da contabilidade aplicada ao setor público, segundo a NBCT 16.1, vai estar o texto lá na letra C, que geralmente é a resposta correta, né? E você vai grifar bens, direitos, obrigações. Vai marcar a letra C e vai poder fazer as questões das submatérias lá. Aquelas menos importantes lá para... Tá? Mentira, menos importante não, tá? Só tem um peso 1, não um peso 2 como a contabilidade pública. Beleza? Fala aí. Beleza? Esses bens, aí aqui vem o blá 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 em relação aos bens. Esses bens podem ser tangíveis ou intangíveis. Exemplo, software seria um bem o quê? Intangível, mas tem que estar registrado contabilmente. Tá? Tem os bens tangíveis, aqueles que você toca geralmente. Bens móveis, por exemplo. Podem ser onerados ou não. Adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados. Aqui parece Plutiplatizum, né? Parece o Raul Seixas cantando. Tem que ser selado, registrado, avaliado, controlado, se quiser voar. Então aqui, ó. É assim. Adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público que seja portador ou represente um fluxo de benefícios presente ou futuro inerente à prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidades do setor público e suas obrigações. Prolixo pra caramba isso daqui. O importante lá na hora da prova é bens, direitos e obrigações. É o conjunto do patrimônio público. Ou seja, são bens, direitos e obrigações administrados, por exemplo, por uma entidade do setor público. Campo de aplicação. O campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público abrange todas as entidades do setor público. Todas as entidades do setor público estão no rol do campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público. As entidades abrangidas pelo campo de aplicação devem observar as normas e as técnicas próprias da contabilidade aplicada ao setor público, considerando-se o seguinte escopo. Então, tem dois escopos aí de utilização, tá, da contabilidade aplicada ao setor público. Quem deve adotar a contabilidade aplicada ao setor público de maneira integral e quem deve adotá-la de maneira parcial. De maneira integral, quem deve adotar a contabilidade aplicada ao setor público de maneira integral? As entidades governamentais, os serviços sociais e os conselhos profissionais. Esses adotam a contabilidade aplicada ao setor público de maneira integral. Entidades governamentais, serviços sociais e conselhos profissionais. E de maneira parcial, as demais entidades do setor público, para garantir procedimentos suficientes de prestação de contas e instrumentalização do controle social. Por exemplo, uma autarquia federal, deve adotar a contabilidade aplicada ao setor público. De maneira integral ou de maneira parcial? De maneira integral. É uma entidade governamental. O próprio Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Profissional, deve adotar de maneira o quê? Integral. Agora, uma ONG que firmou um convênio com a administração pública. Uma ONG que firmou um convênio com o município. Essa ONG faz parte do campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público. Mas adota de maneira integral ou parcial? Parcial para fins de quê? Prestação de contas daqueles recursos públicos que ela utilizou. Ela não tem que adotar a contabilidade pública de maneira integral. Ela tem que adotar algumas normas, algumas coisas relacionadas à contabilidade pública, alguns registros que vai ter que realizar para fins de prestação de contas daquele recurso público que ela administrou, que ela aplicou. Ok? Então aqui, ó, temos esse resumo. Integralmente, ó, entidades governamentais, serviços sociais, conselhos profissionais.
Parcialmente, ó, demais entidades do setor público, ó, também são consideradas entidades do setor público, só que adota de maneira parcial. Tem personalidade jurídica de direito privado, inclusive integrantes do orçamento de investimentos, que recebam, guardem, movimentem, gerenciem ou apliquem recursos públicos na execução de suas atividades. Por exemplo, uma empresa estatal dependente. Uma empresa estatal dependente, que é aquela empresa estatal que não consegue se manter com as suas próprias pernas. Aquela empresa estatal que não consegue se manter com as suas próprias pernas. Suas receitas operacionais não cobrem suas despesas operacionais. De acordo com a LRF, de acordo com o artigo 2º, inciso 3º da LRF, empresa estatal dependente é a empresa controlada que recebe recursos financeiros do ente controlador para poder realizar despesas, poder realizar pagamentos de pessoal ou de custeio em geral, ou até de capital. A empresa estatal dependente, ela faz parte do rol de aplicação, do campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público. E ela faz parte de qual escopo? Integral ou parcial? Parcial. Parcial. Está aqui. Parcial. Ela, por ser empresa, obrigatoriamente tem que adotar contabilidade societária. Contabilidade empresarial. Legislação societária, ela tem que atender. Mas, por ser empresa estatal dependente, além da contabilidade societária, vai ter que adotar também, porque ela recebe, administra recursos públicos do orçamento, vai ter que adotar também o quê? A contabilidade aplicada ao setor público. Pessoas físicas que recebam subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público também é considerada uma entidade do setor público. Também é considerada uma entidade do setor público. Pessoas físicas que recebam subvenção, benefício ou incentivo fiscal creditício de órgão público. Ok? Quem está cadastrado no Bolsa Família, por exemplo, e recebe recurso público por meio do Bolsa Família, é considerado uma entidade do setor público. É considerado uma entidade do setor público. Ah, mas ele faz uma contabilidade, ele faz um balanço? Não. Ele cumpre requisitos, que ele comprova na hora de poder receber o recurso, ele cumpre requisitos, tá? E passa a ser considerado uma entidade do setor público para fins de registro daqueles recursos públicos que são a eles destinados, por exemplo. Ok? Isso aqui cai muito em prova, esse texto aqui, ó. Pessoas físicas que recebam subvenção, benefício ou incentivo fiscal creditício de órgão público não são consideradas entidades do setor público para fins contábeis. Falso. São, sim, consideradas entidades do setor público para fins contábeis. Órgãos, fundos e pessoas jurídicas de direito público ou que possuindo personalidade jurídica de direito privado recebam, guardem, movimentem, gerenciam, apliquem recursos públicos na execução de suas atividades. E aqui vem, ó, isso que eu acabei de falar, ó, equiparam-se para efeito contábil as pessoas físicas que recebam subvenção, benefício ou incentivo fiscal creditício de órgão público. Bom, então nós vimos até aqui, conceito. Conceito da contabilidade aplicada ao setor público. Também é um ramo da ciência contábil, e que vai cuidar do patrimônio o quê? Público. É um ramo da ciência contábil que vai cuidar do patrimônio público. Ou seja, no processo gerador de informações, vai ter que atender os princípios de contabilidade e as demais normas contábeis para poder cuidar do patrimônio de uma entidade do setor público. O objeto é o patrimônio público, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações administrados lá por uma entidade do setor público. O objetivo é fornecer informações aos diversos usuários. Fornecer informações aos diversos usuários em relação à natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio público, até para facilitar tomada de decisão, prestações de contas e a instrumentalização do controle o quê? Social. E o campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público, nós vimos que alguns vão adotá-la no escopo integral e outros no escopo parcial. Tá? Isso vem logo na resolução do Conselho Federal de Contabilidade, que trata da NBCT 16.1. Beleza? Foi um resumo da 16.1 para vocês. Tá? Mais à frente, mais lá para o final do módulo, a gente vai voltar a essa NBCT 16.1
e vamos nas demais, ponto 2, ponto 3, ponto 4, até a ponto 11. Ok? Agora, a gente vai entrar na parte do MCASP, do Manual de Contabilidade ao Setor Público, que trata aqui, ó, das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. MCASP, parte 5.